how are you? Oi galera, como é que vocês estão? Tudo certinho? Let's start our class of the week. A gente vai começar a aula da semana. And today we are going to do something different. E essa semana a gente vai fazer alguma coisinha diferente. Because I have to finish the Unit 3 and start the Unit 4 of our book. Porque a professora tem que terminar a unidade 3 e começar a unidade 4. Então, para isso, nós iremos fazer o seguinte. A gente vai vou fazer um vídeo e uma lista de exercícios, terminando a Unit 3 sobre o Possessive Case, sobre o caso possessivo, conteúdo novo dessa semana, e um outro vídeo com uma outra relação de exercício, começando a nossa Unit 4, começando a nossa unidade 4. Pay attention and let's do it. Prestar atenção e vamos começar. A gente vai falar sobre o Possessive Case ou Genitive Case, caso possessivo ou caso genitivo. Quem por aí que já passeou pelo shopping ou pelas ruas aqui da nossa cidade e viu restaurantes como Bocas, que tem um apóstrofo e um S lá em cima, ou o próprio McDonald's ou Bob's, vocês nunca se perguntaram por que tinha aquele apóstrofo e S lá em cima? Eis aí o nosso caso possessivo. Aquele apóstrofo e Szinho lá em cima indica que, por exemplo, o restaurante é do Boca, o restaurante é do Bob. Ele sempre vai indicar, quando relacionado a um nome, a uma posse. Por exemplo, Mary's car é o carro da Mary. Karine's dog é o cachorro da Karine. My students' class, as aulas dos meus alunos. Então, esse apóstrofozinho e esse S, olha só que fácil, indica o possessive case, ele indica o caso possessivo. Então, amores, deem uma olhada nessas grandes marcas que a gente já conhece. Levi's, McDonald's, Bob's, e botei ali, ó, Mother's Day, que é o Dia das Mães. Todos eles levaram o apóstrofo e o S. Agora a gente vai ver quando que nós utilizamos. Vamos lá? De acordo com o genitive case ou possessive case, o apóstrofo e o S a gente vai colocar em quem tem aquela posse ali. A regra geral é sempre colocar o apóstrofo e o S em quem possui aquilo ali. No nosso primeiro caso, the book of the boy, a gente tem the boy's book. Observem que o apóstrofo e o S vai no menino. Estão prestando atenção? Mas existem alguns nomes que já terminam em S, certo? Professora, se já terminar em S, o que nós podemos fazer? Se o possuidor, por exemplo, for Charles, a gente vai colocar o apóstrofo e o S novamente. Porém, se for alguém que esteja no plural, por exemplo, the boys, aí a gente usa só o apóstrofo, sem o S. Então, só pra gente, ó, o que a gente tem que lembrar quando a pessoa já tem S, quando o possuidor já tem S. Se for um nome comum, tipo Charles, Jonas, a gente coloca apóstrofo e S. Se for um nome que esteja no plural, por exemplo, the students, the boys, the girls, a gente usa só o apóstrofo lá. Mas se for um nome mega famoso, tipo Jesus, aí, novamente, a gente utiliza só o apóstrofo. Tranquilo, né? Quando na minha frase nós tivermos 2 possuidores, ou mais, podem ser até 3, eu tenho que observar se eles possuem a mesma coisa ou se eles possuem coisas diferentes. Observem ali com a professora. A Mary tem o brinquedo dela e o John tem o brinquedo dele. Opa, dela não, dele. Sendo assim, eu vou botar um caso possessivo para Mary e um caso possessivo para o John, porque cada um tem o seu. Então, a minha frase fica Mary's and John's toys. Isso quer dizer que cada um tem o seu brinquedo. Agora, se os possuidores dividirem o mesmo,
no caso ali da nossa foto, o pai, eles são irmãos, eles têm o mesmo pai, eu coloco o caso genitivo só no último nome. Então, ficou Peter and Mary's father. O que eu tenho que lembrar com relação a isso? Eles têm coisinhas diferentes, cada um ganha o seu caso possessivo. Agora, eles estão dividindo. Pertence aos 2, aos 3 ou quantos possuidores tiverem, a gente utiliza o caso possessivo só no último nome. Capite? Mas, professora, se o possuidor, entre aspas, imaginem a professora botando entre aspas para vocês, for um ser inanimado, for um objeto, por exemplo, um carro, uma mesa, um sofá, a gente não pode utilizar o caso possessivo, ou seja, nós não podemos utilizar o apóstrofo e o S. Isso quer dizer que a gente vai usar as duas palavrinhas, of, the. Então, vamos supor que sejam as rodas do carro. The wheels of the car. Se for as pernas da mesa, the legs of the table. Se for a cor do sofá, the color of the sofa. Isso quer dizer que não tem caso possessivo nem caso genitivo para seres inanimados, quando tem 2 objetos na frase. So, guys, according to the genitive case or possessive case, we have to remember. Então, galera, de acordo com o caso genitivo ou possessivo, o que nós precisamos lembrar? Number 1. Primeiro, apóstrofo e S é o que a gente mais utiliza, é a nossa regrinha geral. Number 2. Número 2. Se um nome for um nome comunzão, assim, normalzão, Charles, Lucas, nós vamos acrescentar o apóstrofo e o S também. Porém, se o possuidor estiver no plural, boys, girls, teachers, students, nós utilizamos só o apóstrofo. Quando tem 2 pessoinhas ali na frase, lembram? Se eles tiverem o mesmo objeto, só no último nome. Agora, se cada um tiver o seu, aí cada um recebe o seu caso possessivo. Parece super lógico isso. Cada um tem o seu, cada um ganha um caso possessivo. E por último, se tiverem 2 objetos, por exemplo, the color of the sofa, the legs of the table, nós não utilizamos o caso possessivo e sim o of the. Fácil, né? Possessives. The boy. The book. The boy's book is on the desk. The girl. The dog. The girl's dog is sleeping. Ben. Friend. Moby is Ben's friend. The boy's book. The girl's dog. Ben's friend. The boys. The teacher. The boy's teacher is talking. The girls. The teacher. The girl's teacher is running. The children. The teacher. The children's teacher is talking. The boy's teacher. The girl's teacher. The children's teacher. Portanto, amores, esse foi o genitive case ou possessive case. Lembrando só,
apóstrofo S, muito, muito fácil. Lembrando sempre das regrinhas específicas, mas a aula de hoje não terminou, não. Logo depois desse vídeo, façam as atividades que estão elencadas ali embaixo e terá outro vídeo pra gente começar a nossa Unity 4. Então, ó, see you soon! Até breve!